Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências dessa semana. E na nossa aula de hoje nós vamos iniciar pela correção da ficha de atividades da semana passada, que foram as fichinhas da página 79 e 80. Então vamos lá conferir essa correção? Então olha só, gente. A primeira questão dessa atividade, ele começa a seguir. Leia o poema a seguir, A Bússola, de Alice Monteiro. Meu interesse pela bússola vem desde quando eu era pequeno. Me encantava com as histórias contadas, onde os navios serenos, originários da China, desempenhou papel fundamental na navegação. Iniciaram-se os grandes descobrimentos logo após a sua invenção. Por meio de uma agulha magnetizada, colocada de maneira horizontal, viam na rosa dos ventos cada ponto cardeal. Ela está apontando para o norte, pois o interior da Terra exerce uma força de atração. Como será que descobriram que essa agulha ficasse suspensa por seu centro de gravidade? Apontaria sempre na mesma direção. O poema trata de um instrumento muito importante nas navegações. Que instrumento é esse, gente? É a bússola, não é? Então, aí vocês... Logo em seguida, na letra B, ele pede para a gente fazer um desenho para representá-lo. Então, vocês vão fazer um desenho representando a bússola. Na próxima página, nós temos a questão 2, onde ele pede para a gente marcar com G as frases que se referem ao gnomo e com B as frases que se referem à bússola. Então, primeiro, permite localizar os pontos cardeais por meio da sombra projetada. Quem é que faz isso? O gnomo ou a bússola? É o gnomo, não é, gente? Então, aqui vai ser G. Possui uma agulha magnética, bússola. Pode ser usada em qualquer hora do dia ou da noite, também a bússola. É construído por meio de uma haste fincada na terra. O gnomo, não é? Letra G. Vamos continuar aqui a partir da letra E. O ponteiro está sempre apontado para o norte, letra B. Pode ser usado somente em dias ensolarados, letra G. E possui em seu mostrador, letra B, tá? E por último, na terceira questão, ele diz o seguinte: a posição da sombra na haste de um gnomo muda ao longo do dia. A seguir, desenhe um gnomo e sua sombra como se fossem observados no período da tarde. Identifique também a posição do sol. E aí vocês vão realizar aí o desenho e manda para a tia Ju conferir. Então, gente, agora que nós já corrigimos essa ficha de atividades, nós vamos dar continuidade no conteúdo do livro, o conteúdo que está entre as páginas 133 até a página 135, onde a gente vai ver, primeiro, que é possível se orientar utilizando as estrelas. Então, nas aulas anteriores, nós aprendemos que o Sol ele é de grande importância para a localização desde os tempos mais remotos. Então, principalmente depois da invenção da bússola, o Sol tomou como um fator primordial para que ajudasse na localização das pessoas. Mas à noite o Sol não aparece. Então, nós podemos também usar a localização através das estrelas. E foi isso que as pessoas de antigamente o fizeram antes da invenção da bússola. Olha só, a gente pode ver aí que durante a noite a gente também pode ver essa localização. Por exemplo, olha o que ele diz aí na página 133 do livro de vocês. Ele mostra que no hemisfério sul, que é onde fica localizado o Brasil, pode-se usar como referência, durante a noite, a constelação Cruzeiro do Sul. Vamos ver como isso é possível? Então, olha só, gente. Nós podemos perceber aí que é possível localizar os pontos cardeais por meio dessa constelação. Então, para isso, como é feito? É preciso identificar primeiro, não é, o Cruzeiro do Sul, localizar sua porção mais extensa e prolongando-a cerca de 4,5 vezes a partir de suas extremidades. Em seguida, ele traça uma linha imaginária até o horizonte e então tem-se o Polo Sul. Então, ao olhar, não é, para essa parte aqui, ele vem explicando um pouco mais abaixo, olha só. A porção maior, 4,5 vezes a porção maior, e aí a gente consegue localizar o Polo Sul Celeste e o Sul, seguindo sempre a linha horizontal aqui do lado. Então, aí ele mostra a representação de como se localizar utilizando o Cruzeiro do Sul, tá? Então, a gente percebe aí que ao olhar para frente, de frente para o sul, aliás, atrás fica o norte, à direita o oeste
e à esquerda fica o leste. Então, turminha, durante milhares de anos as pessoas tiveram que se localizar através de instrumentos criados a partir do Sol. Porém, em 1970 foi criado o GPS, o Sistema de Posicionamento Global, criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, com o objetivo de aprimorar as formas de localização, foi criado esse instrumento que é tão importante e tão utilizado nos dias de hoje. Vamos entender como é que o GPS funciona? E também vamos observar esse RA que está aí na página 134. Vamos lá? Então aí, gente, vocês acham que um GPS, para que ele é utilizado? Como funciona? O que você entende por sistema de posicionamento global? Nós podemos perceber aí que o GPS é um instrumento que ele utiliza satélites artificiais como esse da imagem, tá? Que é a representação de um satélite artificial orbitando na Terra, né? E de outros dispositivos também para fornecer as informações sobre a localização da Terra. Então, vamos entender como é que ele funciona. Olha só. Através desse esquema aqui, ele mostra que há 24 satélites artificiais orbitando ao redor da Terra. Desses aí, 3 ajudam a estimar a localização de determinado ponto. Satélite A, B e C estão representados nessa imagem. Após os sinais dos satélites chegarem ao receptor, é feito o cálculo do tempo que cada sinal levou para chegar até ele e, assim, determinar a sua localização. Então, agora eu convido vocês a pausar essa videoaula e tentarem responder sozinhos essa próxima atividade da página 135. Então, leiam essas 4 questões e respondam. Em seguida, vocês dão play para acompanhar a correção. Mas antes disso, vamos observar esse RA da página 134. Olha só, ele diz assim: como se localizar e se orientar? Leia as afirmativas, associe a imagem correspondente. Então, vamos lá. Por meio dos satélites artificiais e outros dispositivos, fornece informações sobre a localização. Então, quem é que realiza isso? A constelação, os mapas, a bússola ou o GPS? GPS, não é, gente? Possibilitou verificar a localização mesmo à noite e em dias nublados, em razão de indicar os pontos cardeais com precisão. Então, quem é desses instrumentos que localiza os pontos cardeais com uma certa precisão? É a bússola, não é? Então, a gente já aproveita para revisar esse conteúdo. Possui uma agulha magnética que sempre aponta para o norte. A bússola também. A forma mais moderna de se localizar. Então, o GPS, né, gente? A mais moderna que a gente tem até então. Possibilita se orientar apenas à noite. Então, desses itens aí, o que possibilita orientar apenas à noite são por meio das constelações, que são vistas durante a noite. Com o passar do tempo e o conhecimento dos territórios, eles foram ficando mais detalhados. Então, quem? Os mapas, não é? Parabéns! E aí a gente finaliza. Respondam agora a atividade e daqui a pouco a gente confere durante a correção. E aí, turminha, fizeram a atividade que a tia pediu? Vamos lá começar essa correção? Olha só. A primeira questão, ele diz assim: na imagem da rosa dos ventos a seguir, indique os pontos cardeais e os pontos colaterais nas posições corretas. Então, aí vocês têm como orientação a rosa dos ventos, a tia vai simplificar aqui, tá? E aí vocês vão colocar onde fica cada um desses pontos. Então, olha só, vou colocá-lo mais no centro para dar espaço. Então, olha só, dessa maneira vocês vão preencher os pontos cardeais e os pontos colaterais. Lembrando que os pontos cardeais são 4, gente, que são norte, não é? Sul. Em seguida, nós temos o leste e o oeste. Esses são os pontos cardeais. E os pontos colaterais são os pontos entre um e outro. Por exemplo, entre norte e leste, nós temos o nordeste. Entre sul e leste, nós temos o sudeste. Entre oeste e o sul, nós temos o que, gente? O sudoeste.
sudoeste, não é? E entre o oeste e o norte, nós temos o noroeste. Tá? E aí a gente preenche esses nomes aí dos pontos colaterais e dos pontos cardeais, tá? Na segunda questão ele diz o seguinte: o ser humano pode se localizar pelo Cruzeiro do Sul de todos os lugares do planeta? Isso é uma pergunta, tá, gente? E aí ele diz: explique sua resposta e, se necessário, pesquise para responder. Então, o que é que vocês sabem sobre isso, gente? Olha só, aí na segunda questão dessa atividade, confere a resposta de vocês. Nós sabemos que aí não vai ser possível o ser humano se localizar de qualquer lugar do planeta utilizando o Cruzeiro do Sul, não é? Então, por que não é possível? Porque o Cruzeiro do Sul, gente, ela é uma constelação que só pode ser percebida pelos países que ficam no hemisfério sul. Né? Então essa constelação Cruzeiro do Sul, ela é observada apenas pelos países de lá do hemisfério sul. Os países que ficam localizados no hemisfério norte, não é possível a gente localizar a constelação do Cruzeiro do Sul, tá? Então vai ser por isso aí. Vamos lá responder? Então aí a gente descreve a nossa resposta de maneira coerente, de acordo com o que a tia explicou, tá bom? Olha só. Já na terceira questão, ele diz o seguinte: há diferentes formas de saber a localização dos pontos cardeais, como mapa, bússola, constelação do Cruzeiro do Sul e GPS. Analise as situações a seguir e indique qual dessas formas de localização seria adequada para se orientar. Então, aí vocês vão preencher os espaços vazios das letras A, B, C e D, de acordo com a pergunta. Olha só. Em uma noite estrelada em uma cidade do Brasil, pode-se localizar o sul por onde? Pelo ou pela? Então, aí nós vamos preencher os espaços da terceira questão com Cruzeiro do Sul, não é, gente? Na letra A. Na letra B, ele diz o seguinte, olha só. Ao percorrer uma trilha em uma floresta em que há pontos de referência, a orientação pode ser obtida em um mapa, tá certo? Letra C. Hoje em dia é muito prático ir de um lugar a outro em uma cidade desconhecida, usando o GPS, não é, gente? E por fim, na letra D, ele diz o seguinte: em uma viagem no mar, distante da Terra, é possível se localizar pela bússola. Não é? E aí a gente finaliza essa terceira questão. Já na quarta questão, ele diz o seguinte: qual das formas de se orientar apresentadas você achou mais interessante? Registre no caderno e depois indique uma vantagem e uma desvantagem do uso dela. Então, você vai escolher qual dessas vocês acharam mais interessante, tá? Aí na quarta questão. E vão descrever no caderno por quê. Aí vocês vão colocar as vantagens e as desvantagens. Não esquece de mandar uma foto para a tia conferir, tá certo? Então, aí resposta pessoal, cada um faz o seu. Então, gente, por hoje é só. Nós finalizamos aí esse conteúdo 2 do livro de vocês, tá? Como tarefa de casa, na segunda aula de ciências, nós temos a ficha de atividade da página 81 e da página 82. Não esquecem de fazer e mandar foto para a tia Ju. Na próxima aula, nós faremos a correção, combinado? Então é isso, turma. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.